Povo de Deus, boa noite. Boa noite. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja conosco neste momento. Amém? É uma alegria estar aqui novamente com vocês, poder mais uma vez compartilhar a palavra de Deus. Eu espero de maneira poderosa, através do agir do Espírito Santo, que Deus fale ao nosso coração. Estamos em uma semana em que o nosso maior objetivo é de fazer lembrar
de quem é Deus na sua vida e dos feitos extraordinários que Ele está disposto a fazer por você e em você. E aí, quando a gente entende o que Deus está disposto a fazer por nós e em nós também, e acima de tudo através de nós, né? A gente acaba tendo um relacionamento mais profundo e real com Ele. E esta é a nossa maior necessidade, de termos um relacionamento real e profundo com o nosso Deus. E através desse relacionamento real e profundo com Ele, nós conseguimos entender de forma clara os planos de Deus em nossa vida. E aí, quando você começa a entender os planos de Deus na sua vida, você vai entender os porquês de muitas coisas mesmo. Daí eu quero partir aqui. Ontem eu comecei perguntando quem é Jesus para você, e quando nós começamos a entender quem é Jesus e o que Ele é de fato, o tipo de relacionamento que Ele deseja ter conosco, nós acabamos nos aprofundando mais e mais nos planos dEle para a nossa vida. E Jesus, Ele é a razão de tudo. Na verdade, Jesus, Ele é o centro da nossa existência. Jesus, Ele é o ar que nós respiramos. Jesus é a vida que pulsa em nós. Jesus é o que dá sentido a tudo que nós fazemos. Jesus, Ele é o centro de todo o universo. E nós temos que nos interessar em conhecer Jesus mais e mais, e cada dia mais. O pastor Pulhon, muito famoso no passado, ele costumava dizer, inclusive ele até escreveu isso, né, que conhecer Jesus é tudo. E ao mesmo tempo, quando nós olhamos para quem Jesus é, nós percebemos que é impossível você conhecer Jesus e não amá-lo. Então, quando nós conhecemos Jesus profundamente, certamente nós iremos amá-lo simplesmente por quem Ele é. E talvez essa seja uma das maiores carências que nós temos, que é a necessidade de conhecer Jesus profundamente. E daí vem uma pergunta: quem é Jesus para você? De que forma você tem se relacionado com Jesus? O quanto você conhece Jesus de forma íntima e profunda? Quem é Jesus para você? E eu comecei essa semana, desde ontem, né, falando sobre Jesus, porque se Jesus não for a nossa maior razão e motivação, gente, não adianta eu pregar nenhum outro tipo de mensagem aqui que não vai fazer a menor diferença na nossa vida. É fato que tem assuntos na Bíblia que são extremamente importantes para o nosso crescimento espiritual, como por exemplo, conhecer bem as crenças fundamentais da Palavra de Deus, ou conhecer bem as nossas doutrinas. E por incrível que pareça, quando nós falamos de doutrinas, inclusive, dentro da igreja, nós temos muita gente, alguns que são adventistas de longa data e que não conhecem bem as nossas doutrinas, não sabem da razão da fé. Deixa eu fazer uma pergunta bem simples, que eu tenho certeza que alguns aqui vão saber, mas nem todos vão saber. Eu vou começar aqui com uma que eu acho que todo mundo vai saber, né? Quem aqui tem mais de um ano de batismo, mais de um ano que é membro da igreja adventista? Levanta a mãozinha, deixa eu ver. Mais de um ano, gente. Pode ter 10, 20, 30, 50, 100 anos, mais de um ano de batismo. Ok. Muita gente. Quem tem menos de um ano aí? Quem tem menos de um ano de batismo, levanta a mãozinha. Só uma ali no fundo. Quem não é batizado ainda, deixa eu ver, levanta a mão aí. Temos um amigo aqui na frente, um irmão. Ok? Veio apenas uma pessoa. Então aqui, a maioria das pessoas que estão aqui nessa noite já são membros batizados da igreja adventista há mais de um ano. Não sei exatamente quanto tempo tem que vocês são batizados. Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantas, quem souber, só sei lá, vamos ver como que vai ser aqui, porque eu tenho certeza que tem alguns que sabem, né? Quantas doutrinas a igreja adventista do sétimo dia tem? Quantas? Eu vi alguns sussurrando aí, pode falar mais alto. Quanto? Aqui? 28? Ok, o irmão também falou 28. Quem mais acha que é 28? Quem acha que é 28, levanta a mãozinha. Deixa eu ver agora. Ok, quase 300 pessoas acham que é 28. Quem acha que não são 28, levanta a mão agora bem alto. Deixa eu ver. Quem 3, 4, 5, 6, 7 pessoas aqui. Tá, ok. Vou ali no fundo ali. Teve alguém que levantou a mão e disse que acha que não é 28. Levanta a mãozinha de novo. Quem acha que não é 28, levanta a mão. A irmã, e quantas são, irmã? 27? Ok. O irmão ali também levantou a mão, falando que não são 28. Quantas são? Fala para mim aí. Aqui, teve mais alguém aqui atrás do Ricardo ali, levantou a mão dizendo que não são 28. 28?
Ok? Muito bem. Quem acha que não é nem 20, que não são nem 28 nem 27? Eu já agarrei para estar pior do que ontem. Vamos lá. Quem acha que não são nem 27 nem 28, levanta a mãozinha de novo. Eu sei que tem mais alguns aí. Agora, tem gente com dúvida, né? Tem gente que fala, meu Deus, e agora? Opa, supletivo, me ajuda. Vamos lá. Na verdade, a Igreja Adventista não, a Bíblia. A Igreja Adventista tem doutrinas que são bíblicas. Mas os Adventistas do sétimo dia creem em 6 doutrinas bíblicas. Então, nós temos apenas 6 doutrinas. Fala, pastor, mas que heresia é essa? Eu sempre ouvi que eram 27. Não, nós temos 28, né? Nós temos 28 crenças fundamentais que se dividem dentro das 6 doutrinas. Aí a doutrina que nós temos a doutrina de Deus, a doutrina do homem, a doutrina da criação, a doutrina da igreja, a doutrina dos últimos eventos e a doutrina da conduta cristã. Aí dentro da doutrina da criação, por exemplo, nós estudamos lá sobre a criação do homem, sobre a queda do homem, sobre e assim por diante. Na doutrina de Deus, nós estudamos sobre Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, que é a Trindade bíblica. Na doutrina da salvação ali, por exemplo, nós estudamos sobre o plano da redenção, a morte de Jesus Cristo e assim por diante. Então, se vocês olharem aqueles que têm, por exemplo, o nosso livro, eles são chamados de 28 o quê? Não são 28 doutrinas, 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do sétimo dia. É quando você vai no índice dele, quando você vai no índice do Nisto Cremos, vocês vão perceber que ele é dividido em 6 blocos diferentes. E aí as crenças se encaixam dentro de cada uma daquelas doutrinas ali. Então são temas importantes que nós devemos conhecer. Nós devemos conhecer as doutrinas. Nós devemos conhecer sobre a profecia bíblica, por exemplo, e conhecer profundamente a profecia bíblica. Nós devemos conhecer a mensagem de saúde. Nós devemos conhecer uma série de outras mensagens e conceitos e crenças que a Bíblia nos ensina. Mas acima de tudo, nós precisamos conhecer Jesus. Não adianta nada tentarmos apresentar para as pessoas as doutrinas sem apresentar Jesus. Não adianta nada tentarmos apresentar para as pessoas uma série de conceitos bíblicos sem apresentar Jesus. Jesus é o centro, Ele vem sempre em primeiro lugar, e Ele é que dá razão a todas as outras coisas. Então, se nós vamos partir para qualquer tipo de conceito da palavra de Deus, nós precisamos começar de Cristo, e a partir de Cristo, nós chegamos em qualquer outro lugar que for necessário. Então, acima de tudo, precisamos conhecer profundamente Jesus, e através de um relacionamento profundo com Jesus, nós perceberemos que todas as outras coisas farão sentido pleno em nossa vida, inclusive a missão que Ele nos confiou e nos desafiou a cumprir neste mundo que nós vemos. E aí eu quero começar aqui então, de uma forma, claro, bem resumida, apresentando um pouquinho de Jesus para vocês, mas da perspectiva do Sérgio agora, tá bem? Então, eu não vou me preocupar tanto aqui com teologia, eu vou me preocupar mais com experiência, aquilo que eu tenho experimentado através do meu relacionamento com Jesus Cristo e aquilo que eu considero que é essencial para a nossa vida. Hoje vai dar certo, hoje vai ter que tomar talvez uns 3, 4, 5 copinhos desse aqui, mas chegaremos ao fim em nome de Jesus. E para começar, quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que toda a Bíblia fala sobre Jesus. Toda a Bíblia nos apresenta Jesus. Jesus está presente desde o Gênesis até o livro do Apocalipse. E quando você estuda a Bíblia de forma profunda, nós encontramos Jesus e aprendemos também sobre o quanto Ele sempre desejou se relacionar conosco. E convido você neste momento a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus, no capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Eu quero aqui
fazer menção a um dos textos que para mim é um dos textos mais tristes da Bíblia. A Bíblia tem alguns textos que são extremamente tristes, e eu vou dizer a razão de citar quais são esses textos do meu ponto de vista. O primeiro deles está em Gênesis, no capítulo 4, onde diz assim: e viveu Adão 930 anos e morreu. E por que esse texto é um dos textos mais tristes da Bíblia? Porque ele mostra o fim da... Você está ligado? Acho que é só lá. Oi. Prontinho. Foi bom que descansou um pouquinho a garganta, né? Voltando aos nossos textos, então, Gênesis, no capítulo 4, menciona o fim ou a quebra do plano original de Deus. Aquele que foi criado para viver para sempre por Deus, acaba passando pela morte, algo que jamais deveria fazer parte da vida de Adão. E ao mesmo tempo, onde é mostrado para a humanidade toda a crueldade do pecado. E aí o nosso primeiro pai morreu, o que jamais deveria acontecer. Daí vem o segundo texto da Bíblia, que para mim é um dos textos mais tristes, que é o de Juízes, no capítulo 2, no verso 10, que diz assim: morreu, pois, Josué e toda aquela geração após ele, e se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco os feitos que ele fizera em Israel. E por que esse texto de Juízes 2 eu considero ele tão triste assim? Porque ele mostra, de certa forma, a negligência da igreja ou dos líderes com as novas gerações. Dali, esse texto mostra que em um determinado momento da história, a geração de Josué, aquela geração que passou pelo deserto, aquela geração que viu Deus fazer coisas extraordinárias, aquela geração que viu as muralhas de Jericó ruírem, aquela geração que viu o Jordão interrompendo o seu curso natural para que eles pudessem atravessar, aquela geração morreu. E a nova geração que se levantou não conhecia ao Senhor. E a pergunta que fica é: por que eles não conheciam o Senhor? Porque os pais não ensinaram. E daí nós vemos um fracasso da igreja, a igreja fracassando, e por incrível que pareça, isso tem acontecido muito nos dias atuais também. Uma geração de líderes tem fracassado porque não tem cuidado das novas gerações. Daí tem se levantado adolescentes e jovens dentro da igreja que não conhecem ao Senhor, mas eles não conhecem ao Senhor por negligência própria, eles não conhecem ao Senhor porque eles não se interessam em Jesus, eles não conhecem ao Senhor por causa dos pais e dos líderes da igreja. Porque os líderes muitas vezes são os primeiros que afastam os mais novos, as crianças, os jovens, dos caminhos do Senhor. São os primeiros que acabam se tornando uma barreira. E aí o segundo texto, que eu considero extremamente triste, exatamente pela mensagem que ele traz. E o último é esse que eu quero compartilhar com vocês, que é o texto de Mateus, no capítulo 13, no verso 58. Mateus capítulo 13. Antes da leitura, no entanto, deixa eu só contextualizar a ocasião aqui. Jesus ele já havia iniciado o seu ministério, já havia feito grandiosos milagres por muitos lugares por onde ele passou, já havia pregado sermões, mensagens poderosas, e de repente Jesus decide voltar para a sua terra, para Nazaré. E quando ele volta em Nazaré, em um sábado cedo de manhã, ele foi para a sinagoga para pregar ali. E estando na sinagoga, Jesus decidiu compartilhar a palavra de Deus naquela manhã, e havia uma série de pessoas, líderes que estavam reunidos naquele lugar. Aí de repente Jesus começa a pregar, e as pessoas ficaram maravilhadas com as palavras de Jesus, porque ele falava com poder, com autoridade. Ele falava diferente de todos os demais que já tinham subido do púlpito daquela sinagoga até aquele presente momento. Ninguém nunca tinha pregado um sermão tão poderoso quanto Jesus estava fazendo naquela ocasião. E as pessoas perceberam isso. E aos poucos as pessoas começaram a comentar umas com as outras: mas como pode ele falar com tanta autoridade, com tanta sabedoria, com tanto poder? De onde ele vem tanto conhecimento? De onde ele vem tanta autoridade? De onde ele vem tanta sabedoria? E alguns começaram a ficar maravilhados das palavras de Jesus. E além de ter pregado naquele sábado de manhã, ao chegar em Nazaré, Jesus já havia feito curas e milagres ali naquele lugar. E as pessoas haviam presenciado os milagres que Jesus realizou. E eles viram que aquilo que Jesus fez era de fato algo grandioso.
E agora eles começam a falar uns com os outros: mas como pode ele fazer tantos milagres? Como pode ele fazer coisas tão extraordinárias como essas? Até que, ao mesmo tempo que algumas pessoas, como diz o verso 54, estavam maravilhadas de Jesus dizendo isso, outras pessoas, no entanto, começaram a se escandalizar de Jesus. Alguns outros começaram a falar assim, uns com os outros ali: mas espera aí, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria? Não se chamam os seus irmãos? E até cita ali o nome dos irmãos de Jesus que estavam, que viviam entre eles ali. Não se chama os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde então lhe vem tudo isso, todo esse poder, toda essa autoridade? E daí é dito que eles começaram a se escandalizar de Jesus. E no momento em que eles começam a se escandalizar de Jesus, vem um texto que para mim, assim, dos três que eu citei para vocês, é o texto mais triste da Bíblia. No verso 58, diz assim: e não pôde Jesus ali fazer muitos milagres por causa da incredulidade deles. Você consegue entender o que esse verso está querendo nos dizer? Para você entender por que esse texto é assim tão triste, nós precisamos olhar para Jesus e tentar entender quem Jesus é. Daí, quando nós olhamos lá no Evangelho de João, por exemplo, o Evangelho de João faz uma introdução, para mim, a mais maravilhosa que a Bíblia faz sobre Jesus. Os Evangelhos, normalmente nós chamamos os Evangelhos de uma forma que é mais fácil para a gente, mas que não é a forma correta, né? Que nós chamamos mais ou menos assim: o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. Mas o Evangelho não é de Mateus, o Evangelho é de Jesus. O outro não é de Marcos, ele é de Jesus. E o terceiro não é de Lucas, também é de Jesus. E o quarto não é de João, também é de Jesus. Na verdade, a forma mais correta que nós deveríamos dizer, deveria ser e o Evangelho segundo Mateus, ou seja, do ponto de vista de Mateus. O Evangelho segundo Marcos, o Evangelho do ponto de vista de Marcos, o Evangelho do ponto de vista de João. Mas o Evangelho é de Jesus. Então o objetivo dos Evangelhos foi apresentar Jesus à humanidade, foi tornar Jesus conhecido. E todos os Evangelhos apresentam Jesus de uma forma diferente e peculiar. Afinal de contas, estava também o ponto de vista do evangelista. Quando ele foi escrever sobre Jesus, ele escreveu sobre aspectos que em Jesus foi marcante para a vida dele. E para mim, o mais extraordinário de todos é o Evangelho de João. Tanto que o Evangelho de João é um dos meus livros preferidos da Bíblia, pela forma extraordinária como ele apresenta Jesus. E já no início, João é diferente de todos os outros. Ele não está nem um pouco preocupado em mostrar que Jesus era o Messias prometido, que Jesus era o descendente de Davi, ou de Abraão, ou de qualquer outro que seja. João, ele meio que já chega assim como se fosse de voadora na porta, sabe? Falou: vocês querem saber quem é Jesus? Então deixa eu mostrar para vocês quem é Jesus. E aí ele começa: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E diferente dos outros evangelhos, João ele não fala que Jesus fazia milagres. João ele fala que Jesus fazia sinais. E ele apresenta Jesus como sendo eu sou. Então, para você entender quem é esse eu sou, a gente precisa voltar lá para o Antigo Testamento, lá no livro de Êxodo, quando Jesus teve ali no meio do deserto um encontro com Moisés, e ele começa a conversar com Moisés, e de repente ele fala: Moisés, você precisa voltar para o Egito agora e libertar o meu povo. E aí Moisés olha para Jesus ali naquele momento e fala: mas Senhor, e quando o seu povo perguntarem quem é o Deus que me enviou, o que eu direi para eles? Nesse momento então, Jesus responde: diga que eu sou te enviou. E ele simplesmente fala isso. Ele não dá mais nenhum detalhe, ele não dá mais nenhum tipo de título, de atribuição. Ele simplesmente diz para Moisés: diga que eu sou te enviou. E esse eu sou tem uma mensagem poderosa da parte de Deus para nós. E quando Jesus ele entra em cena, você vai perceber que Jesus também ele se autodeclara aqui no Novo Testamento agora como sendo eu sou. Em João, por exemplo, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição, eu sou. E ele continua se declarando como sendo o grande eu sou. E esse eu sou é algo que diz muito para mim e para você também. Porque esse eu sou, ele tem a ver um pouquinho com alguns atributos da divindade que são simplesmente poderosos e que vêm, de certa forma,
atender às nossas necessidades. Quando a Bíblia fala sobre Deus, a Bíblia ela não explica Deus, e o próprio Deus nunca teve a menor intenção de se explicar. E na verdade, gente, não importa o quanto a gente conheça, o quanto a gente estude, o quanto a gente saiba, nós nunca seremos capazes de explicar Deus. A gente simplesmente entende que Ele é Deus. Mas a Bíblia fala sobre alguns atributos da divindade. Dentre eles, por exemplo, a Bíblia fala que Deus ele é transcendente. E a palavra transcendente, ela não aparece na Bíblia, mas ela descreve Deus. E a palavra transcendente tem a ver com a grandeza de Deus. Transcendente é algo que é inalcançável, sabe? Aquilo que está muito além da nossa imaginação. E Deus é transcendente. Deus está muito além da nossa imaginação. Deus está muito além do nosso alcance. Deus é inexplicável. Não tem como, não importa. Mesmo se juntarem todas as maiores mentes humanas e dedicarem anos estudando Deus, nós nunca seremos capazes de conseguir entender ou de explicar Deus, porque Ele está muito além da compreensão humana. Deus é transcendente, Ele é gigantesco, Ele é inalcançável. Isso é muito comum de se entender quando, não sei se vocês costumam, quando viajam, passam por cidades históricas. Normalmente vocês vão perceber que, principalmente no Brasil, quase toda grande cidade histórica tem aquelas catedrais gigantes, já viram? E essas catedrais começaram a ser construídas desde o século III, século IV depois de Cristo, que era uma forma, inclusive, de mostrar a transcendência divina. São catedrais que normalmente são muito grandes mesmo, e você entra dentro dela, aí você fala, chega da égua de tão grande que é. E algumas delas, as mais antigas, ficavam aquelas abóbodas, aqueles tetos arredondados, com um monte de pinturas de anjos, de nuvens e um monte de outras coisas. E quando as pessoas entravam ali para um momento de adoração, olhavam para aqueles tetos gigantescos e a pessoa se sentia minúsculo, pequeno, insignificante diante da grandeza daquele lugar. E daí surgiu uma pergunta: mas se Deus é tão grande e tão inalcançável, como que eu vou poder me aproximar dele? E a resposta é simples: você não pode. Mas e aí, como que a gente fica diante disso? Daí entra uma segunda palavra que a Bíblia às vezes usa para definir Deus, e a palavra é totalmente oposta à transcendente, e a palavra imanente. Deus ele é transcendente, mas ele também é imanente. E qual que é a diferença de imanente para transcendente? É que transcendente é um Deus inalcançável, muito além da sua compreensão, enquanto imanente é um Deus presente. É um Deus que está com você. É um Deus que se auto-revelou e que decidiu estar perto. Da palavra imanente, por exemplo, vem a palavra Emanuel, que é um nome que foi dado a Jesus, que significa o que mesmo? Agora você consegue entender que apesar dele ser um Deus transcendente, ele também é um Deus conosco. Tanto que o nome Emanuel é em português, né? No hebraico seria Immanuel, de imanência. Então Deus é transcendente, mas ele também é imanente. Ele se permite ser alcançado. Ele se permite que você tenha um relacionamento com ele. E aí você começa a entender como que Deus se relaciona. Só que a Bíblia também fala de outros atributos da divindade, alguns que nós gostamos muito, inclusive. A Bíblia fala, por exemplo, que Deus é amor, e que a única forma que nós temos de amar é conhecendo a Deus. Isso é um atributo da divindade. Nós não conseguimos explicar Deus, nós conseguimos apenas entender alguns atributos dele. Mas a Bíblia também fala que Deus ele é onipresente. Já ouviu isso? Já? Os Salmos falam muito sobre isso. E o que significa um Deus onipresente? É um Deus que está em todos os lugares. Entenda, não é um Deus que pode estar, é um Deus que está em todos os lugares. Deus ele não se prende ao tempo e espaço. Ele está em todos os lugares. Ao mesmo tempo que Ele está conosco aqui neste lugar, Ele consegue ao mesmo tempo estar em toda a criação. Deus está presente em cada átomo que pulsa na criação, em tudo que existe. Ele não pode estar, Ele simplesmente está, porque Ele é assim, faz parte da natureza dEle. Deus é um Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não precisa se materializar para ir a um lugar ou ir de um lugar para outro. Ele simplesmente está em todos os lugares. O salmista falou: Senhor, para onde eu poderei ir e fugir da Tua presença? Se eu for no mais fundo do mar, lá o Senhor está. Se eu for no mais alto da terra, lá também o Senhor está. Não importa onde eu vá, o Senhor está lá. E Deus ele é onipresente,
Mas a Bíblia também afirma que Deus é onisciente, e onisciente significa que Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, não existe nada oculto para Deus. Deus, Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Lembre-se, Ele não se limita a tempo e espaço, Ele está além do tempo e além do espaço, e Ele sabe todas as coisas, até mesmo aquilo que está escondido no mais íntimo e profundo do teu coração, Ele conhece, Ele sabe. Não há nada oculto para Deus. Não há nada que Deus não saiba. Daí, se você quiser entender isso um pouquinho mais, leia o livro de Jó. E quando você vê a resposta de Deus para Jó, Ele começa a mostrar para Jó: Jó, olha, tente me entender um pouquinho, se é que você o pode fazer. E Ele começa a falar de tudo que Ele sabe, de todo o conhecimento, de coisas que nós sequer conseguimos imaginar. E Deus sabe, Ele é onisciente. Só que a nossa preferida de todas essas, o nosso preferido de todos esses atributos de Deus é a onipotência. Deus é onipotente. Então, só recapitular aqui para você guardar no seu coração: Deus é transcendente, Deus é imanente, Deus é amor, Deus é onisciente, Deus é onipresente e Deus é onipotente. E por que onipotência é o nosso atributo preferido de Deus? Porque onipotência diz que Deus é todo poderoso, que não existe limites para o poder de Deus, que não existe o impossível no vocabulário de Deus, que não há nada que Ele não possa fazer, que não há nada que esteja além do alcance dEle, porque Ele é todo poderoso. E a Bíblia, ela deixa bem clara justamente esta ênfase nesse atributo de Deus. E quando Jesus, ele se apresenta como sendo eu sou, o que Ele está querendo dizer é isso. Ele está querendo dizer que não tem limites, que você não precisa se preocupar. Do que você precisa mesmo? Você precisa de cura? Ele é. Você precisa de um amigo? Ele é. Você precisa de salvação? Ele é. Você está em escuridão? Ele é a luz. Você está passando fome? Ele é o pão da vida. Você está morrendo? Ele é a ressurreição. Você consegue entender que é exatamente isso que Ele está querendo nos dizer? Você não precisa se preocupar, porque Ele é. Não importa o que você precisa, Ele é. Não importa a sua necessidade, Ele é. E Ele tenta deixar isso bem claro para que todos possam entender. Quando Moisés estava lá no meio do deserto, ainda escondido, e pensando: Senhor, mas como que eu vou fazer? O faraó é o homem mais poderoso do mundo, ele lidera o exército mais poderoso do mundo, quem sou eu para entrar lá? E Deus fala: Moisés, não se preocupe, porque eu sou. O que você precisa? E é isso que Jesus também afirma ser. João então diz que Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. João diz que Ele fez todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por meio dEle e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Aí o apóstolo Paulo diz que toda a plenitude da divindade estava sobre Jesus. Sabe o que significa a palavra plenitude? É simplesmente tudo. Tudo que tem na divindade estava sobre Jesus. Sabe esse Deus inexplicável? Esse Deus transcendente? Esse Deus onipotente? Esse Deus onisciente? Esse Deus onipresente? Tudo isso estava em Jesus. E daí, agora já dá para a gente entender o texto. Voltando para Mateus 13, no verso 58. Você consegue entender que é desse mesmo Jesus que eu acabei de falar para vocês e falar dos atributos dele que esse texto está se referindo, não é? Mas agora, olha o que o texto está dizendo sobre esse mesmo Jesus. E não pôde Jesus ali fazer muitos milagres. Mas peraí, gente, como assim? Não faz sentido. De que Jesus é esse que nós estamos falando? Mas esse aqui não é o mesmo Jesus que um dia João olhou e falou: e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo fez todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e para ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas não é esse mesmo Jesus aqui, que é apresentado como dizendo: eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida. Não é esse mesmo Jesus daqui de quem o apóstolo Paulo falou, e toda a plenitude de Deus estava nele. Aí de repente a gente olha novamente para a Bíblia, e a Bíblia está dizendo que em determinada situação Jesus não pôde fazer
fazer. Mas como não pôde? Esse verbo simplesmente nessa conjunção, até esqueci a palavra agora, não se aplica a Jesus. Não tem como aplicar a Jesus. É impossível aplicar o não poder a Jesus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Criador do céu e da terra. Ele é aquele que guiou o povo dele no passado e que continua fazendo atos poderosos e grandiosos em toda a história. Ele é o mesmo que do nada fez tudo surgir. Daí, o texto vem dizendo que em determinada situação, Jesus não pôde fazer o que era próprio dele, o que era típico dele. Mas por que Jesus não pôde fazer? Daí o próprio texto responde: por causa da incredulidade deles. Não é que Jesus não tinha poder para fazer, não é que Jesus não conseguiu fazer, não é que se ele olhasse ali para a situação e falar: aqui é impossível para mim, não dá. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, é porque Jesus não faz nada em sua vida que você não permita que ele faça. Jesus não é um intruso. Ele respeita você. Ele sempre respeitou você. Tanto que ele te criou com liberdade, com livre. Quando a Bíblia diz que você foi criado com livre-arbítrio, essa liberdade ela é tão grande e tão real que o pecado se tornou real. Eu não sei se você já se perguntou alguma vez, mas se Deus conhecia todas as coisas, por que ele criou Satanás? Sabendo que ele ia trair e pecar? Se Deus sabia que Adão e Eva iam pecar, por que ele criou Eva então? Por que ele criou Adão? Por que ele colocou a árvore lá no meio do jardim se ele já sabia todas as coisas? A resposta é simples: liberdade. A liberdade que Deus te deu é genuína, é verdadeira. O livre-arbítrio, a decisão está nas suas mãos, e Ele jamais vai te obrigar a fazer coisas que você não quer fazer. Ele jamais vai ocupar um lugar na sua vida que você não permitir que Ele ocupe. Mesmo sendo todo poderoso, Deus ele respeita você. E Ele nunca fará nada em sua vida que você não permita que Ele faça. Daí muitas vezes nós vivemos uma vida colhendo migalhas, porque não conseguimos sentar à mesa do Rei para comer junto com Ele, e nos contentamos com as migalhas, porque não queremos pagar o preço de uma vida de relacionamento profundo com Jesus, porque não queremos crer, porque a incredulidade do nosso coração é semelhante a destes homens. É fácil olhar para a história hoje e pensar: nossa, mas que miseráveis, né? Vendo os milagres, os sinais, todas as coisas poderosas que Jesus fazia. Se eu estivesse lá, você seria um, talvez, que estariam reclamando. Talvez estar na primeira fila. Mas quem é esse aí? Filho do carpinteiro. Não é assim que a gente faz? E aí, nós encontramos um povo que viu milagres extraordinários. E eles falam aqui no texto: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? É o que eles afirmam sobre Jesus. Eles viram o poder de Deus, eles ouviram as palavras poderosas de Jesus, e ainda assim não conseguiram crer. E a incredulidade foi tão grande ao ponto de certa forma, impedir o agir de Deus na vida deles. Daí você percebe que eu comecei dizendo, que conhecer Jesus é tudo. Não adianta você só saber que Jesus existe. Não adianta você só saber que Ele é real. Não adianta você só saber que Ele vai voltar. É necessário que haja mudança na sua vida. É necessário que você o reconheça e o aceite como Senhor da sua vida. É necessário que você deseje viver um relacionamento com Ele. E que não seja um relacionamento de trocas, Que seja um relacionamento
de profundidade, simplesmente por Ele ser quem Ele é. Você precisa querer Jesus na sua vida. Deixa eu compartilhar um outro texto para concluirmos esta mensagem. Agora no Evangelho de João, no capítulo 6. A história aqui é muito semelhante à de Mateus, capítulo 13. É claro que a ocasião é outra. Aqui Jesus estava pregando, e nesse capítulo 6, inclusive, é onde Jesus ele declara que Ele é o Eu Sou. E dessa vez Ele não está fazendo uma citação como das outras vezes: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo. Aqui Ele está simplesmente dizendo: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele está se autodeclarando Deus aqui. E aí, enquanto Jesus está pregando, as pessoas que estavam ouvindo Jesus, havia uma multidão ali. E da multidão que estava ouvindo Jesus, aos poucos umas começaram a falar com as outras ali, e mais uma vez escandalizadas das palavras de Jesus, porque apesar de saberem que as palavras de Jesus eram poderosas, de que as palavras de Jesus estavam de alguma forma movendo o coração deles de uma forma como eles nunca tinham experimentado antes na vida, eles começaram a fechar o coração para resistir à palavra. Aí de repente uns começam a falar com os outros: mas quem pode suportar tais palavras? Quem pode fazer essas coisas que Ele está dizendo? Quem pode ser movido da forma como Ele quer que seja? E aí eles começam a olhar para Jesus e falam: não dá para seguir isso, é impossível, não tem como. E aí tomam uma decisão absurda, e ao mesmo tempo triste. E a Bíblia diz que um a um eles começaram a virar as costas e ir embora. Eles abandonaram Jesus. Eles deixaram Jesus praticamente sozinho, ao ponto de que apenas os 12 permaneceram com Jesus, e isso entristeceu profundamente o coração de Jesus. Agora imagine Jesus, que tinha a capacidade de ver cada coração, cada pensamento que estava ali, e de repente ele vendo toda aquela multidão virando as costas, indo embora, simplesmente porque não queriam aceitar suas palavras. E eles começam a ir embora, e vão indo embora, e vão indo embora, e o coração de Jesus ficou quebrado no peito. Jesus se entristeceu, e se entristeceu de forma profunda, e foi tão profunda a tristeza de Jesus, que agora Ele olha para os 12 que haviam permanecido ali, e pergunta para eles: e vocês também não vão me deixar? Mas já era, Jesus não faz assim simplesmente para que eles mostrassem a fidelidade deles a Ele, mas ela simplesmente falou: olha, é oportunidade, se vocês quiserem ir também, fiquem à vontade, porque todos os outros já foram. E daí, eu citei lá atrás o texto mais triste da Bíblia, da minha perspectiva. E agora eu gostaria de citar o que da minha perspectiva é o mais lindo da Bíblia. Cheio do Espírito Santo, Simão Pedro responde para Jesus. João capítulo 6, no verso 68, diz assim: Simão Pedro respondeu: Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras da vida eterna? Amém? Para mim esse texto é lindo, é maravilhoso, porque Pedro, ele entendeu o segredo da vida, a essência, e ele declara isso de forma poderosa e clara. Quando todos estavam indo embora, abandonando Jesus, porque não acharam em Jesus aquilo que eles tinham ido buscar, porque eles não estavam interessados no Deus da bênção, eles estavam interessados na bênção de Deus. Eles queriam ver os milagres, mas não queriam mudar de vida. Eles queriam receber o céu, mas não queriam pagar o preço do relacionamento, da intimidade, da entrega, do quebrantar do coração na presença ou aos pés de Jesus. E muitos de nós agimos exatamente assim. Quantas vezes nós queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos Deus na nossa vida? Quantas vezes nós não queremos viver uma vida de obediência? Quantas vezes a gente tem que ser praticamente empurrado para fazer coisas simples pelo Senhor?
Quantas vezes a gente tem que ficar sendo praticamente lembrado de que a gente tem que ser fiel, constantemente lembrado de que tem que ser fiel. Quantas vezes a gente tem que ser visitado para sentir o nosso coração aquecido de novo, fervoroso de novo, para estar na igreja. A gente não tinha que ter que lembrar crente que crente tem que estar na igreja. E ainda tem aqueles, né? Quantas vezes já passei por isso como pastor, inclusive, por que você saiu da igreja? Porque ninguém nunca me visitou. E falei, você já visitou alguém também? Porque é assim que muitos querem se relacionar com Jesus. Querem receber bênçãos, milagres, mas não querem compromisso. Não querem viver uma vida de fidelidade. Não querem obediência. Querem bênçãos. E mais bênçãos. E mais bênçãos. Mas quando Jesus chama para um compromisso real, aí fogem, viram as costas, vão embora, se cansam. Mas Pedro, ele entendeu a essência da vida. E quando Jesus pergunta, e vocês não vão também? E para onde nós iremos, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Você consegue entender que tudo que nós precisamos é de Cristo? E quando finalmente nós estivermos cheios de Cristo em nossa vida, quando finalmente nós entendemos quem Jesus é, quando finalmente nós entendermos o que Ele deseja fazer em nossa vida, a gente, todo o resto vai ser só detalhes. Eu ouso até dizer aqui, afirmar, talvez de uma forma até meio que quase, acho que não cabe aqui a palavra leviana, mas seria quase dizer isso, né? Mas dizer que talvez a gente nunca mais iria precisar fazer um sermão falando que a igreja precisa pregar o Evangelho, porque uma igreja apaixonada por Jesus tem tanto desejo de ver Jesus voltar, que ela não precisa ser lembrada, ela simplesmente faz. A gente nunca mais ia precisar fazer uma semana de reavivamento espiritual, porque aqueles que conhecem a Jesus profundamente vivem tão cheios de Jesus que o reavivamento é algo real na vida e constante, e não é buscado em semanas na igreja, mas é conquistado todos os dias de joelhos em nossos quartos, em nossa casa, no nosso culto familiar. Ninguém vai ter que ser lembrado de que precisam ser fiel nos dízimos e nas ofertas, porque simplesmente seria um mero detalhe na vida daqueles que são fiéis, daqueles que conhecem a Jesus profundamente, daqueles que têm um compromisso real com o Senhor da vida. E tudo que nós precisamos é ter Jesus. Tudo que nós precisamos é de Jesus, mas ter Jesus de forma profunda e real. Não apenas querer nos relacionar com Ele como se Ele fosse apenas ali alguém que concede desejos miraculosos para a nossa vida, mas alguém que se interessa na nossa salvação e nos dá o melhor, que é a vida eterna. A eternidade é o que Ele sonha para mim e para você. E aí vem a pergunta: quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? Que tipo de lugar você tem dado para Ele? Que tipo de relacionamento você tem vivido com Ele? Quem é Jesus para você? Hoje eu quero fazer um convite para você, para que o Jesus que você conhece seja esse mesmo que Pedro aqui declarou, o único que tem as palavras da vida eterna. E é isso que Ele deseja compartilhar contigo. Portanto, sabe, todos aqueles atributos que eu citei lá no início: Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é transcendente, Deus é imanente. Você não precisa saber nada disso na real. Você só precisa conhecer Jesus.
que se conhecê-lo profundamente, tudo vai mudar em sua vida. E aí ser fiel vai ser só mais um detalhe que você fará por amor a Jesus. E quantos aqui nessa noite querem tomar uma decisão de conhecerem a Jesus profundamente, de fazer de Jesus o Senhor da sua vida, de fazer de Jesus o único que vai sempre te mostrar o caminho para a eternidade? Quantos desejam? Amém? Eu quero convidar você a se levantar. E hoje nós vamos terminar cantando uma música juntos. A música Fiel a Toda Prova. Eterno Deus, te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos deu de conhecermos o Senhor da vida, de poder nos relacionar com Ele, Senhor, de entender esse amor grandioso, imenso e inexplicável por nós, e
que o nosso relacionamento com Jesus seja um relacionamento profundo, íntimo e diário, Senhor. Que todos os dias possamos dedicar tempo para passar com o nosso Deus. Que todos os dias possamos, Senhor Deus, abrir o nosso coração para o Senhor Jesus, falar para Ele das coisas que são importantes para nós, daquilo que traz alegria, dos nossos sonhos, dos nossos desejos, Senhor. Que todos os dias possamos dedicar tempo para ouvir o Senhor Jesus, para entender também os planos maravilhosos que Ele tem a nosso respeito, para a nossa vida. Que possamos, Senhor Deus, nos interessar pela missão do Senhor Jesus, por aquilo que é importante para Ele, pela causa dEle, pelos filhinhos dEle, pela igreja dEle aqui na terra. Que todos os dias nós possamos conhecer Jesus mais e mais. E que o nosso relacionamento com Ele, Senhor, jamais seja um relacionamento de incredulidade, de duvidar das palavras, de duvidar dos milagres, de duvidar do agir, de questionamento, Senhor, de reclamação, de murmuração. Porque quantas vezes não foi assim que nós agimos? Quantas vezes não duvidamos do seu agir? Quantas vezes não preferimos reclamar, murmurar, ficar aqui, Senhor Deus, sem querer acreditar mais em Ti? Mas que o nosso relacionamento com o Senhor Jesus seja um relacionamento de profundidade, que seja assim como Pedro declarou no passado: para onde nós iremos, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras da vida eterna, se só o Senhor tem aquilo que aquece o nosso coração, aquilo que dá sentido à nossa vida, se só o Senhor tem as respostas que nós buscamos, se só o Senhor tem a água que sacia a nossa sede espiritual, se só o Senhor é capaz de restaurar os nossos corações quebrantados, se só o Senhor é capaz de nos devolver a esperança e a vida, Senhor, para onde nós iremos sem Ti? Onde encontraremos a vida que tanto ansiamos em nosso coração? Portanto, que a nossa resposta seja essa: de nunca deixar o Senhor, de nunca virar as costas para Ti, de nunca Te abandonar, Senhor. Mas que hoje sejamos alcançados pelas palavras da vida eterna que há em Ti, Senhor, e só em Ti. Seja o Senhor da nossa vida, seja o nosso Deus. É o que nós Te pedimos nessa noite. Nunca nos deixe esquecer que só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe e nos vemos amanhã no mesmo horário, no mesmo lugar. Espero por vocês.